A gente vai continuar falando hoje da questão dos processados, só que hoje de uma forma um pouquinho mais prática, porque, tá, Flávia, eu sei que ultraprocessado não é uma boa, isso todo mundo sabe, é senso comum, mas como é que eu saio dessa situação considerando a correria do dia a dia e as facilidades que os ultraprocessados e processados nos oferecem na indústria alimentícia? Como é que a gente sai dessa situação que eu sei que me faz mal, mas ao mesmo tempo é o que às vezes é o possível? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, né, a gente já falou a semana passada, e para quem não assistiu, eu indico que vocês visitem no YouTube, na página Lab Flávia Felipe, o material que foi gravado a semana passada, que é sobre as informações dos alimentos ultraprocessados para a gente poder entender a dimensão do problema. E, ao consumir esses alimentos industrializados, processados e a forma como eles são feitos, produzidos e o que eles nos trazem de malefício, a gente fica mais ligado no autocuidado. Que problemas há na ingestão de refrigerante, maionese, as batatinhas fritas que já vêm congeladas, pré-processadas, nos pacotes das bolachas, dos biscoitos, dos salgadinhos? Qual é o problema disso? Do suquinho industrializado? O impacto é desde aumento de dislipidemia, alteração de colesterol, triglicerídeos, diabetes, vai interferindo em cardiopatias, hipertensão arterial, câncer, sem falar naquilo que hoje é muito novidade, no segundo cérebro, que é o intestino, promotor de saúde mental. Então, além da saúde física, essas que eu estou citando, os adoecimentos, a gente ainda vai ser afetado, à medida que esse consumo é constante, a gente vai ser afetado em termos de estresse, ansiedade, depressão, ou seja, saúde mental, saúde psíquica. E isso talvez seja um alerta para a gente se dar conta que impacto isso causa, pessoal, no nosso dia a dia. O quanto que eu já acordo cansado, desgastado. O quanto que uma criança de 9 anos quer ficar tirada só na telinha e não tem energia para ir brincar, para pular, para fazer esporte. Então, temos que avaliar como é que está a alimentação, porque ela está impactando a saúde física e mental. Porque, na verdade, a gente se inflama comendo esse tipo de alimentos que não são legais. O nosso microbioma, né, onde ficam todas as bactérias, trilhões delas, promotoras de saúde, elas também podem estar promovendo doença quando a gente está comendo o que não deve. Até achei interessante uma frase que eu escutei essa semana, né? A gente se inflama no supermercado comendo o que a gente vai comprando e nos tratamos aonde? Na farmácia. E daí com o quê? Com omeprazol, Epocler, sal de frutas, alguma coisa para refluxo, para azia. Vejam se não é assim, uma loucura. A gente está comendo errado e está indo buscar na farmácia a solução. E quantas farmácias a gente tem aqui em cada quadra, às vezes 2 farmácias? Por que será que está aumentando tanto? Porque a gente está recorrendo a elas pelos mal-estares. Como é que começa isso? Na forma como a gente se alimenta. Então, se essa alimentação industrializada, ultraprocessada, está nos causando um impacto físico e mental, a gente tem que tentar reverter isso. Não de uma forma apavorada, né? Nossa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou comer, afinal? Não dá para comer mais nada? Vamos pensar que isso causa efeito no dia a dia. Então, eu te convido a prestar atenção como é que é um dia quando tu come uma comida leve, comida de verdade, aquele prato padrão, né? Que hoje eu recebi várias fotinhas dos clientes me postando para ver como tá bonito. Um peixinho, uma salada, um legume, arroz com feijão, frutas, né? Quando a gente come isso, como é que é o nosso dia? E quando a gente come, por exemplo, uma pizza já congelada, quando a gente abusa de maionese, batata frita, como é que é o meu cocô no dia seguinte? Como é que é a noite? Como é que é a sensação de voltar ao alimento? O que a gente vai fazer considerando o ultraprocessado e a nossa falta de tempo e a praticidade que eles oferecem? A gente começa então falando sobre leitura de rótulos.
tem uma portaria que está vigorando desde outubro de 2022 que mudou a regulamentação dos rótulos dos alimentos com a intenção de proteção dos indivíduos, para que a gente saiba o que estamos comprando e comendo. Isso já está acontecendo no Chile desde 2016 e isso não aconteceu impacto no sobrepeso da população. A população segue aumentando de peso, assim como no Brasil, mais de 50% das pessoas já estão com excesso de peso, importante. Então, não é só a informação que vai fazer a gente ter uma atitude, um posicionamento e mudar a nossa relação com o alimento. Mas, nesse momento, enquanto eu ainda não entrei lá na nutricionista, que eu não estou em acompanhamento, que eu estou ainda sem saber direito como é que eu vou me cuidar, vamos pensar nas embalagens e nessa portaria dos rótulos que ela estabeleceu que até 2025 todos os produtos industrializados, inclusive aqueles que vêm da roça, vão ter que levar um selo dizendo excesso de gordura, de sal e de açúcar. Pois bem, já muitos deles estão estampados e ler esses rótulos é fundamental. O que é a pegadinha da hora, gritante aos olhos, é que a indústria é obrigada a colocar a lupa não mais na porção daquele pacotinho, e sim em 100 gramas ou 100 ml daquele produto. E à medida que a lupa vai colocar um risco para o consumidor, embora muita gente coma sem olhar para isso, a indústria já está fazendo um manejo para que não fique tão evidente o malefício do produto. Então, por exemplo, é importante a gente olhar em 100 gramas, mas eu estou comendo 300, então eu tenho que multiplicar por 3. Outra coisa, em 100 gramas de produto, de um biscoito, se for 15 gramas de açúcar, ele já tem que levar o selo, dizendo que tem excesso. Mas daí, gente, o que as indústrias estão fazendo? Se eu botar 14,9, eu fujo da regra. Beleza, então as pessoas seguem comendo, achando que aquilo ali não é excessivo em açúcar, sal ou gordura. Outro problema é quando há aditivos para modificar o sabor e manter a doçura. Então eu não vou levar rótulo porque o meu açúcar é pouquinho, mas daí eu vou adicionar sucralose, que é um adoçante que quando aquecido vai dando danos cerebrais e vai mexendo na nossa estrutura mental, genética, e além disso, uma maltodestrina. Aquela que o pessoal marumbeirinho usa para deixar uma coisa com um açúcar para dar força imediata. Então, vocês acham que estão comendo um alimento certo? Suspeitem daquele alimento que está levando adoçante. A gente precisaria ter um consumo o mínimo possível de ultraprocessados e aumentar o consumo do alimento sem rótulo, tipo laranja, legumes, pãozinho da padaria mesmo, que foi feito no dia e que se a gente não consumir em poucos dias ele vai se estragar, ele vai ficar duro. Ou por que a gente tem que pensar na longevidade desse produto? Porque quanto mais duração, vida de prateleira, como nós chamamos, mais nós estamos comendo alguma coisa que não é natural, não é fresco. Conhecer e reconhecer os nomes dos ingredientes, além de verificar o que está excessivo. Os aditivos foram colocados nos alimentos para seduzir. O que a indústria faz? Ela precisa deixar os alimentos atraentes e de baixo custo. Algumas indústrias de tabaco, de cigarro, famosas antigamente, com a proibição, aumento de impostos, diminuição do uso do cigarro, essas indústrias estão migrando para os alimentos ultraprocessados, aqueles que são atraentes e com muito baixo custo. Nós temos que nos alertar por aí. Os alimentos processados, eles vêm praticamente prontos. Então, aqueles que vão nos dar um pouquinho mais de trabalho para preparar são aqueles que são os mais recomendados, certo? Mas, a princípio, em termos de orientações gerais, evitem comprar aqueles que estão muito processados, então priorizem aqueles sem rótulos ou minimamente processados, que tenham menos coisas. Por exemplo, eu tenho aqui um pãozinho fatiado, integral, que diz que é saudável, tá? O que a gente tem que começar a ficar atento a partir de agora? Os ingredientes. O que são os ingredientes? Além das farinhas integrais, centeio ou enriquecida, que não é integral, mas tudo bem, nós temos aqui açúcar mascavo, ok? Farinha de amaranto, gordura vegetal de palma. O que é gordura vegetal de palma?
já é algo para a gente piscar o alerta. Sempre que a gente não reconhece um produto, uma substância, a gente tem que entender que isso não é alimento, tá? Então, conservador propionato de cálcio, emulsificante, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearói, nem eu sei falar. Acidulantes, ácido lático e melhoradores de farinha, ácido ascórbico e outros mais. Aditivos alimentares, extratos e tudo aquilo que é, em termos de substância, adicionados, químicos, né? Que é adicionado para manter, modificar sabor, aparência, melhorar a aparência, dar um aroma. Então, tudo isso está sendo utilizado. E quais são eles? Acidulante, emulsificante, estabilizante, espessantes, corantes, flavorizantes, adoçantes. Tudo isso está nos produtos ultraprocessados. E é isso que a gente vai evitar. Qualquer ingrediente adicionado aos alimentos sem o propósito de nutrir, e sim para modificar características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, não é considerado alimento. Combinado? Então, essa é a ideia, que a gente possa ficar atento. Mas daí, Flávia, como é que eu vou cozinhar então, já que um sazon da vida, um arisco, o próprio tempero já facilita? A gente tem que começar com uma lista de compras e pensar em receitas. O que eu gosto de comer? Final de semana que vem tá prevendo chuva, aliás, a semana toda aqui no sul. Pois bem, se vai ser um final de semana chuvoso, eu tenho que abastecer minha casa de coisas gostosas. Ou a gente vai optar em trazer pacotes enlatados e coisas prontas, ou a gente vai se preocupar em produzir o nosso alimento. Seja saladinha de fruta, seja uma banana congelada para transformar ela num sorvetinho, num mousse. Se eu vou querer comidas saudáveis, eu posso escolher frutos do mar que são mais leves, o peixinho. E vou priorizar o arroz com vegetais, as massinhas, que seja, é uma farinha, foi processada para virar uma massa, ok? Mas daí o molho que eu vou usar é um molho daqueles de pacote, que é cheio desses produtos que a gente acabou de relacionar, ou eu vou fazer um molho que eu posso alcançar com tomate, cebola, e a receita seria para 1 quilo de cebola, 2 de tomate. Botando isso tudo numa panela, a gente vai ter um molho e depois a gente produz ele como? Com gordura? Não necessariamente, né? A gente pode botar ervas e temperos frescos. Alho poró, orégano, pimentas, chimichurri, açafrão, a cúrcuma, que é super indicada para alguns tipos de câncer, melhora a imunidade, a páprica picante, doce ou defumada, que seja. Mas à medida que a gente utiliza o que é fresco, vai ter outro benefício para a saúde. Qual é o benefício? A gente já sabe que a microbiota do indivíduo obeso, ela tem mais dificuldade no emagrecimento do que a microbiota de uma pessoa saudável. Então, por aí já tá valendo. Eu vou me alimentar melhor e com essa alimentação melhor, eu vou produzir mais condições do meu corpo trabalhar melhor, inclusive no emagrecimento. Aliás, eu tenho dito, né? Ao invés de pensar em perder peso ou em balança, vamos começar a pensar na nossa saúde. Se a gente pensar na saúde, provavelmente isso vai nos empolgar a nos remeter ao autocuidado, muito mais do que a privação para poder baixar peso. Então, a gente vai ler os rótulos, não só fixados na lupa, mas realmente no que diz os ingredientes. Talvez a gente tenha que tirar uma fotografia e ampliar a tela para poder enxergar as letrinhas miúdas. Não consuma alimentos que contenham adoçante na fórmula, porque o adoçante, nesse tipo de situação, ele não é um adoçante natural, ele é um adoçante artificial. E daí a lista de malefícios é grande. Não dê à sua família adoçantes artificiais. A gente pode ir para uma estévia ou para um eritritol, xilitol, que são os mais naturais. Mas o que é o ideal em se tratando de adoçar o paladar? É que a gente vá restringindo, que a gente possa diminuir a dose. Então, se eu tomava 3 colheres de açúcar, vou começar a passar 2. Daqui uma semana eu vou conseguir passar para 1. Se eu tomava um cafezinho, ou um suco de limão, ou um suco de maracujá melado de tanta doçura, seja adoçante ou açúcar mascavo, ou demerara, não importa, a gente vai reduzir, modificando o nosso paladar e deixando o nosso paladar mais sensível à doçura
natural daquilo que a gente está comendo. E as gotinhas, ou o pozinho do stevia, que é o mais naturalzinho, daí alguém me diz, Flávia, mas eu boto um monte e não adoça. Claro, porque o paladar dessa pessoa está carregado. Então, à medida que a gente começa a diminuir, esse paladar vai se acomodar e a gente vai sentir mais, as papilas linguais vão estar respirando. Então, pessoal, a orientação é por aí, é diminuir realmente o processado. E daí, como que a gente faz? A gente vai pensar, no meu trabalho, o que eu posso levar? Um suquinho pronto? Um bolinho industrializado? Um pacotinho de biscoito? Ou eu já posso pensar, vou fazer um bolinho de banana, super fácil, com farinha integral, frutas, fermento, ovo, forno, e esse bolinho. Ou a gente faz em forminhas, em larga escala, para poder levar para o trabalho, deixar congelada, ter para quando eu preciso. Ou eu vou fazer em pedaços, fatias, que eu vou poder embalar e levar para o meu trabalho, algo até congelado, que até a hora de eu comer já tá legal. Quantas vezes já fiz isso? Ou vou levar frutas do dia frescas, como eu fiz hoje. Peguei uma caixinha que não amassava e coloquei os caquinhos para eles não explodirem até o meu local, até a clínica. Então, ou a gente vai ir partir pelos industrializados, ou nas próximas compras, à medida que esse estoque de alimentos que ficam guardados nos armários comecem a ser desovados, né? Então a gente vai diminuindo o estoque do que está nos armários. E prestem atenção, quando a gente começa a comer alimento fresco, o espaço dos armários aumenta pra caramba, porque a gente para de trazer aquilo que não precisa refrigeração e começamos a trazer mais aquilo que precisa de refrigeração. E daí está a diferença do fresco. E a gente pode usar ervas, temperos que melhore o nosso paladar, que dê sabor e prazer ao que a gente está comendo, mas de um outro jeito. Então, é preferível entrar numa padaria e pedir um farroupilha ou um pão francês com presunto e queijo do que eu comprar, muitas vezes, um pastel industrializado ou aqueles assados integrais, mas que a gente sabe que ali foi feita com gliadina, que é uma gordura hidrogenada vegetal. Se ele vai ter uma semana, 10 dias até ser consumido, em termos de tolerância, significa que alguma coisa tem para conservar. E geralmente é gordura, açúcar e sal. Sem falar essas outras substâncias que estão sendo utilizadas pela indústria. Outra coisa que eu queria dizer para você, duvide daquilo que dura muito tempo. Há um tempo atrás, eu lembro que surgiu umas caixinhas no mercado que não ficava na refrigeração e que tinha ali dentro frango pronto. Gente, eu cheguei a comprar de curiosidade. Por dentro ele era laminado, assim, um papel alumínio. E aquele frango, ele tava molhadinho, cru. E era um produto com vida de prateleira. O que tem ali naquele frango processado, industrializado, encaixotado, que não precisa de refrigeração, para ficar tanto tempo ali e a gente vai comer aquilo? Acho que nem os nossos bichinhos de estimação iam querer. Aliás, pensando nisso, né? Uma vez eu abri uma lata de atum, aquela em pedaços, né? E nem os gatos aqui de casa não quiseram comer. E vi uma outra propaganda esses dias. A gente gasta no cabelo shampoos Carese, uns produtos, coloca óleo de coco, coloca abacate, coloca líquido de plantas no cabelo para hidratar, para deixar viçoso, brilhoso, e botamos para dentro da gente refrigerante, pacotinhos, bolinhos industrializados. Paramos em qualquer lugar e saímos com um pacote, um rock. Então, hora de ficar alerta. E dá para fazer isso sim, mas para isso a gente precisa fazer as compras. Eu preciso saber quais são as receitas que eu pretendo preparar no final de semana que vem, beleza? Tendo isso em mente, eu vou fazer um bacalhau, eu vou fazer um risoto com fungo. Então eu preciso ir no supermercado com essa lista. Eu preciso ter o fungo fresco, eu preciso ter o arroz, de preferência Hares, ou multigrãos, ou cateto integral, que é uma delícia. Daí eu preciso shoyu, eu preciso maionese, eu preciso queijo ralado. Não, então eu vou comprar um queijo inteiro, parmesão, e vou fazer umas lascas de ralado ali em cima. Eu vou usar o cogumelo que está em vidro, ou eu vou usar o shiitake, o shimeji, o cogumelo Paris, frescos. Entende? Então,
a sacada, pessoal, é essa. Primeiro a gente pensa no que a gente quer comer. A partir daí a gente pensa em que vai nessa receita, o que eu preciso de ingredientes. Como é que eu vou abastecer minha casa de frutas, vegetais, legumes e da comida em si, né? Dos carboidratos e proteínas que vão ser necessárias. Quando eu tenho tudo isso em casa, daí começa a ficar barbada. E claro, isso eu faço diretamente, assim, com os pacientes que eu acompanho, descobrindo, parando para pensar na provisão e na previsão. O que eu vou pensar em fazer para essa semana e o que eu tenho que ter em casa de provisionamento. Eu tenho que ter as coisas. E, às vezes, até dentro da geladeira, eu posso ter ervas e temperos. Que eu usei esse final de semana? Temperinho verde, que eu tinha comprado numa feira orgânica, estavam lavados, higienizados, secos, e eu embalei em saquinho plástico e congelei. Que alegria poder descobrir ali no meu freezer um temperinho verde que foi só espalhar em cima de um risotinho de camarão que eu fiz na hora. Então, dá para fazer, mas a gente tem que parar para pensar antes. E por quê? Porque a gente vai viver melhor. Levando lanches saudáveis para o trabalho ou na mochila das crianças, a gente vai ter vamos ter mais opções na produção do que se quer comer. Daí vão me dizer, mas dá mais trabalho. Depende, porque quando a gente vai se acostumando, isso passa a ser uma prática. E a gente pode fazer mutirão. Aquilo que eu preparo hoje, eu posso deixar para o jantar de amanhã de noite. Posso congelar a terceira parte para que ela fique no meu estoque de congelamentos próprios feitos por mim. Eu posso também trazer da rua congelados, feitos por empresas que a gente conhece e que é um alimento fresco que foi congelado na temperatura adequada para poder guardar, beleza. Mas basicamente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Tem como fazer. A gente precisa só se organizar para fazer. E daí, olha que interessante, é mais determinante do nosso autocuidado a nossa organização do que o nosso desejo de emagrecer. Não tô na hora de me cuidar. Eu ando assim cansado, exaurido. E a gente sabe que se continuar comendo errado, a gente mais cansado e mais exaurido vai ficar. Então a gente não tem que contar com a nossa boa vontade, né? Nossa determinação. A gente tem que estar contando com a nossa organização, com o nosso planejamento e com a observação do que está mudando à medida que eu passo a comer as coisas certas. Prestem atenção nisso, para que vocês tenham uma semana com mais energia, mais disposição e mais vontade de botar a mão na massa para preparar coisas que sejam rápidas, fáceis. Tipo, eu quero pastel, então eu vou comprar a massinha de pastel. Ela é industrializada? É. Mas ela não vai durar muito tempo se eu deixar ela fora da geladeira, ok? Então não é tão ultraprocessado. E daí o que eu vou botar dentro? O franguinho que eu fiz, o atum, mesmo que seja em lata, o creme de ricota, que se eu deixar fora da geladeira, em seguida ele começa a ficar bolorento. Entendem como é que eu tô falando? Evitar aquilo que dura muito, fiquem atentos a isso, e comece a trazer o pão de fermentação natural para dentro de casa, ou mesmo aquele francês que foi feito ali na padaria, que vocês costumam consumir. Procurem lançar a mão da feira orgânica que tem perto de casa. Nem sempre orgânico dá, mas então vamos procurar outros tipos de produtos, né, de hortifrutis que estejam à nossa disposição e que vão nos dar, assim, uma possibilidade de variedade, biodiversidade, nossa, que faz toda a diferença na nossa vida, né? Não é deixar de comer as coisas, mas é comer com sabedoria. É comer avaliando, isso vale a pena? Isso eu posso deixar para depois? Isso eu posso negociar comigo para comer realmente aquilo que vale a pena, porque a indústria está oferecendo muita coisa. Dentro das farmácias, a indústria já está oferecendo comida. Dentro dos postos de gasolina, nas deliveries, né, também, teleentrega, a gente tem uma infinidade nas prateleiras de congelados, ensacados. E é isso que a gente vai reduzir a dose, ficando atento ao que tem ali, observando a lupa e os ingredientes, como a gente falou hoje, e preparando, na medida do possível, mais coisas. À medida que a gente se abastece, o abastecimento é vida. Precisa de mais ideias, precisa que eu te ajude a pensar como é que vai ser isso depois?
faz contato, que a gente marca uma avaliação, vemos como é que está a situação e a gente começa a fazer um acompanhamento. Obrigada pela participação, pela presença. Fiquem bem, durmam com os anjos e procurem comer alimentos frescos. A gente vai ficar mais feliz, menos doente.